Arroio 30, uma pequena cidade de Santa Catarina, mas com uma história e uma cultura que encantam. Entre as montanhas, vales e belas paisagens, encontramos uma cidade que preserva com orgulho as suas raízes italianas. Aqui a cultura está presente nas tradições, nas músicas, hospitalidade e principalmente na gastronomia. Sabores que atravessaram gerações e receitas que carregam a memória dos imigrantes italianos. E quando chega a época da vindima, as parreiras ganham vida. O tempo de colher as uvas, celebrar a terra e transformar a tradição em sabor. A tradicional festa do vinho reúne música, gastronomia, alegria, vinho produzido com dedicação por essa gente que mantém viva a herança italiana. Mas Arroio 30 ainda guarda uma surpresa que chama a atenção de quem chega: o famoso Coliseu. Inspirado no Coliseu de Roma, o centro de eventos Primo Valentim Pagani foi inaugurado em 22 e se tornou um espaço dedicado à cultura, à arte, à música e aos grandes encontros da comunidade. Uma construção moderna que representa muito mais do que arquitetura. Representa a ligação de Arroio 30 com suas raízes italianas. E assim seguimos a nossa viagem, descobrindo paisagens, sabores, histórias e pessoas. Porque viajar é muito mais do que conhecer lugares, é sentir a cultura, é provar novos sabores, é ouvir histórias e guardar momentos para sempre. Arroio 30 é assim, um pedacinho da Itália cercado pelas belezas de Santa Catarina. Mas nada melhor do que ouvir de quem entende e convive com esta maravilhosa história de Arroio 30. A Marília Ferronato, secretária da Cultura, Esporte e Turismo de Arroio 30. Então, meu nome é Marília, eu sou secretária de Cultura, Esporte e Turismo da cidade de Arroio 30, Santa Catarina. Então, toda essa história iniciou em 1923, quando chegaram as primeiras famílias aqui na nossa cidade. Tá? A família Nordio, família Baldo, família Sprícigo, família Maffioletti. Eles chegaram vindos da região de Uruçanga, Treviso, né? E chegaram até essa cidade tão linda que é a nossa Arroio 30. Quando os pioneiros chegaram aqui a cavalo, eles se encontravam exatamente neste ponto, tá? No centro da cidade. Eles se encontravam para ir até o moinho para pegar a farinha de polenta, que era o principal alimento daquela época. Então, eles resolveram dar um nome para esse local, né? Para onde eles se encontravam. Por isso eles chamaram de Encruzilhada, porque era o ponto de encontro dos pioneiros. Era exatamente aonde passa hoje a Ponte da Encruzilhada, que era o cruzamento dos dois rios, o Rio Arroio e o Rio Trintinha. Ali os pioneiros se encontravam e iam a cavalo a 18 quilômetros daqui para pegar a farinha de polenta, né, numa comunidade de Bom Sucesso. Então eles se reuniam, faziam festa e iam para lá então para pegar o seu alimento. Depois de anos, né, eles juntaram as famílias, né, reuniram as famílias, começaram todas as primeiras construções aqui na nossa cidade e resolveram mudar o nome para Arroio 30. Por que Arroio 30? Arroio em italiano significa rio pequeno, riacho. E para ir para o moinho, eles tinham que passar por um rio, por um pequeno riacho, por 30 vezes. Então, como o rio fazia muitas curvas, eles tinham que passar a cavalo por 30 vezes. Então, arroio significa rio, pequeno, riacho, e o 30 porque os pioneiros tinham que passar 30 vezes pelo mesmo rio para chegar até o moinho. Então, é uma história bem curiosa, mas a nossa cidade tem 3.600 habitantes.
uma cidade muito pequenininha, mas uma cidade muito acolhedora, tem uma tradição e uma cultura italiana muito forte. Nós somos a capital catarinense da cultura italiana por vários motivos. Um deles é porque na época que recebemos o título, éramos 98% da população descendente de italianos. Hoje já mudou, né? Mas a nossa porcentagem continua muito alta. Também uma característica muito forte é que Arroio 30 foi a primeira cidade do Brasil a implantar nas escolas, na grade curricular, a língua italiana. Então, lá os pequenininhos, né, lá na escola, eles já aprendem as primeiras palavrinhas na língua italiana. Depois, nós temos outras coisas também. No ano de 2012, o prefeito da época fez um pacto, né, um gemelagem, um pacto de amizade com uma cidade gêmea na Itália, que é a cidade de São Paulo de Piave. Essa cidade, então, mantém viva, né, toda essa cultura italiana conosco e a gente faz vários intercâmbios entre a nossa cidade e a cidade de São Paulo de Piave. Inclusive, nós temos a Festività Italiana, que é a nossa festa italiana, né, que dura 10 dias. Dentro desses 10 dias, nós fizemos, então, vários eventos, a minestra, o jantar italiano, fizemos o baile do Charin e também a eleição da nossa realeza, né? Da nossa Regina e Principessa. E como premiação, a nossa Regina, ela ganha uma viagem à Itália. Então ela vai, né, até lá e fica então 10 dias lá, vendo também como é a cultura de lá. Então a gente fica muito feliz em ter esse laço, esse pacto de amizade, e também as nossas escolas têm esse intercâmbio, né? Então as nossas escolas com as escolas de São Paulo de Piave também tem essa ligação forte. Os pontos públicos que nós temos aqui também, eles são todos com arquitetura italiana, tá? Nós temos então a Casa da Cultura, nós temos a Prefeitura Municipal, que também ela foi construída em 2007, né? Ela foi construída com uma arquitetura romana, então também muito cultural. Nós temos o portal da cidade, né, que remete ao Ponte di Rialto lá na Itália. Então também uma característica muito forte da nossa cidade. A Casa da Cultura, como eu falei para vocês, então ela foi construída para ser a casa da nona, né, para as pessoas entenderem como era a casa da italiana antigamente, né. Então, esse também é um ponto cultural forte. Nós temos o Coliseu, né, que é o nosso centro de eventos, que foi a última obra pública construída na nossa cidade. Ela tem a arquitetura externa, o Coliseu de Roma, e a parte interna ela foi adaptada para ser o centro de eventos. Então, ela abriga 530 lugares, né? Então, a gente faz as nossas festas, né, nesse local, porque um bom italiano gosta de uma boa festa, de uma boa comida, né? E muita diversão. Então isso a gente mantém muito nessa tradição. E aqui esta aqui é a Casa da Cultura, né? Isso, essa é a casa, o Museu do Colonizador. A Casa da Cultura ela foi construída em 2009, né, pelo prefeito da época, porque nós precisávamos de um local para armazenar algumas peças que as pessoas estavam doando para nós, né? Então, nós transformamos a Casa da Nona num museu. Então, as peças que estão aqui dentro foram peças doadas pelos munícipes, restauradas, e todas as peças, elas têm uma etiqueta com a família que doou. Então, a gente fala que aqui dentro a gente cultiva e permanece com as histórias das famílias, né? Então, elas... É por isso que a gente cuida tudo isso com muito carinho aqui. Então, nós temos várias peças, né, aqui dentro desta casa. Nós temos a cozinha, que é a cucina, né, que também era o espaço daquela época, que era a cozinha da nona, onde a cozinha era separada dos outros cômodos. Eles sempre pensavam, né, naquela época, eles já tinham aquela ideia que se pegasse fogo lá na cozinha, né, e dava tempo de apagar para não ir para os outros cômodos da casa. Por isso que ele era separado. Eles faziam fogo no chão, né? Então eles tinham também esse cuidado. Então toda a casa italiana, o cômodo da cucina vai ser separada dos outros cômodos. É uma característica muito forte.
E também, daí nós temos o sótão, né? Que era onde ficava os quartos, né? Os quartos da família italiana. Então, lá com colchão de palha, com o pinico embaixo da cama, né? A arma, eles eram muito devotos, né? Então, a característica da religiosidade era muito forte na família italiana. Então, eles eram muito católicos, né? E aí tinha sempre o terço, sempre alguma imagem, e claro, lampião, né? Porque naquela época não existia então energia elétrica, então eles tinham isso também. E outro cômodo da casa era o porão. Era no porão, então, as paredes, né, eram todas de pedra, então o porão era sempre rodeado de pedra. E a temperatura era muito fresco, né? Justamente por conta dessa característica. Então era lá que se fazia o vinho, né? Que era o local mais fresco da casa, onde se pendurava o queijo, onde se pendurava o salame, né? Por conta da temperatura. Então, outro ponto turístico que nós temos aqui na nossa cidade é a Ponte da Encruzilhada, né? Que daí é o ponto de encontro dos pioneiros, que era exatamente nesse local onde os pioneiros se encontravam, que era o encontro dos dois rios, o rio Arroio e o rio Trintinha. E também nós temos a mini cidade. A mini cidade é um ponto bem visitado também, onde tem as construções as primeiras casas, né? Os primeiros estabelecimentos que foram construídos na nossa cidade. Então nós temos a primeira casa construída, nós temos o primeiro hospital, temos também a primeira igreja católica, a primeira empresa, a Casa das Irmãs e também temos o primeiro Paço Municipal. Então todos estão construídos na Praça do Cinquentenário. Lá também nós temos um monumento que remete muito aos nossos pioneiros, né? Que é uma homenagem aos nossos imigrantes. Então foi um escultor, né, o Werner Thaler, que fez o artista, que é da cidade de Três Itilhas, e ele fez para nós essa imagem fantástica, né, que remete então o nono e a nona fazendo e mexendo a polenta, né, que era o principal alimento deles daquela época. Então foi uma homenagem bem simbólica que nós fizemos na nossa praça. E também ao lado da prefeitura nós temos a Praça São Paulo de Piave, que foi uma homenagem à nossa cidade gêmea, tá? Então a gente fez a praça do lado da prefeitura também, que é um ponto onde o turista também pode ir e ver, né, a maravilha que nós temos lá. E Arroio 30 tem outros, né? Tem outros pontos turísticos, o Mirante da Aparecida, né? Um dos pontos mais visitados do nosso município é o Mirante. Ele fica a 1.350 metros de altitude e tem uma Nossa Senhora Aparecida de 18 metros. Então, é um local onde as pessoas podem ir com suas famílias, né? Quem quer fazer, quem é muito religioso pode ir lá também. Quem quer aproveitar o pôr do sol. Então, é um local bem amplo, onde, principalmente à noite, você consegue ver de lá de cima do mirante várias cidades. E também na nossa cidade nós temos o turismo de experiência, que deu super certo aqui em Arroio 30. Que nós temos então, em alguns meses nós temos a vindima, né? Que é a colheita da uva, né? A colheita e a pisa da uva. Depois nós temos a experiência do caqui, que também você colhe a fruta direto pro pé, né? E depois nós temos também a colheita do pêssego, né? Que também são em alguns meses também se faz isso. Vai no pomar, colhe, tem essa experiência fantástica. Então eu acho que é isso, eu acho que Arroio 30 tem muitas belezas naturais, tem muita coisa para oferecer para o turista, então a gente convida, quem quiser vir para Arroio 30 e viver tudo isso, não vai se arrepender. Benvenuti a Arroio 30.
pensando em te deixar. Minha terra a qualquer hora. Não posso parar de pensar em alguém que me longe de nós. E nesta viagem a Arroio 30, fomos também conferir de perto o trabalho impressionante de taxidermia, desenvolvido com dedicação pela professora de biologia Soliette, transformando o conhecimento em uma verdadeira lição de respeito à biodiversidade. Mas você sabe o que é taxidermia e como esse projeto nasceu? Então, este é um assunto para o próximo vídeo do canal. Não percam, e vocês vão se encantar. Nosso motorhome, o guerreiro, explorar as belas trilhas, rios e cachoeiras, as maravilhas da natureza. Venha viver a vida conosco.